Hora de falar sobre renovação assinada no São Paulo. O tricolor se acertou e agora definiu a extensão do contrato de Marcos Antônio. O vínculo que terminava em 2029 foi prorrogado até 2030. Aí você deve estar se perguntando, tá bom, Nicola, mas esse ano faz diferença? A grande verdade é que a extensão do vínculo passa mais pelo aumento salarial do atleta, para deixar o Marcos Antônio super à vontade para permanecer no clube, do que qualquer outra coisa. Jogador que vinha sendo bastante assediado, especialmente pelo Flamengo, José Boto, homem forte do futebol do Flamengo e apaixonado pelo Marcos Antônio e fazia força para contratá-lo. Com a extensão do contrato e o novo patamar financeiro do Marcos Antônio, São Paulo se sente tranquilo com a permanência do atleta. Hoje o Marcos Antônio só ganha menos no elenco do tricolor do que Lucas Moura e Caleri. Luciano e Marcos Antônio, que recentemente tiveram seus contratos prorrogados, estão na casa de R$ 1 milhão por mês. Jogador que foi comprado da Lazio por 4 milhões e 200 mil euros. A primeira das 4 parcelas anuais vai ser paga apenas no mês de setembro. Baita contratação, grande acerto de Rui Costa e companhia. Hora de falar sobre Everton Cebolinha, para onde vai o jogador do Flamengo. O que é certo é que ele não fica no rubro-negro, o contrato se encerra em 31 de dezembro e pouco depois da perda do título da Recopa Sul-Americana para o Lanús, o atacante disse o seguinte, abre aspas, não houve nenhuma conversa por renovação com o Flamengo no momento. Não fui procurado, mas creio que possa afirmar que seja a minha última temporada com a camisa do Flamengo. É o Cebolinha deixando bem claro que não vê clima para extensão do contrato. Essa especulação sobre a prorrogação do vínculo foi uma marca dos últimos dias, até porque o Cebolinha vinha jogando bem e seria a forma de o Flamengo evitar a perda de 13 milhões e meio de euros, grana investida algum tempo atrás quando da sua compra junto ao Benfica. Como o Cebolinha está cravando que não fica, dá para imaginar que a partir de 1º de julho ele possa assinar pré-contrato com qualquer clube do Brasil ou do exterior para escolher seu próximo time. Uma das missões do Cebolinha é encontrar um clube onde ele possa ser protagonista. É isso que tem o incomodado bastante no Flamengo. Mesmo jogando bem, ele nunca consegue estar no time principal do 1 ao 11. E essa situação para o seu próximo clube tem que ser evitada. Na virada do ano, o Cebolinha admitiu que foi procurado por Palmeiras e Cruzeiro, mas são vários os outros interessados. São Paulo, Corinthians, Santos, entre outros, vão monitorar os passos do Cebolinha. Repito, que a partir de 1º de julho já poderá assinar um pré-contrato para se mudar de graça para esses times em 1º de janeiro de 2027. Caberia no seu clube do coração? Já usa o espaço para comentar e registra o que você pensa sobre o atacante rubro-negro. Hora de falar sobre o São Paulo. A Rima Assis, presidente tricolor, abriu mão de uma série de benefícios a que teria direito desde que se tornou presidente. Não sei se você está ligado, mas o presidente tricolor recebe um salário de algo na casa dos R$ 30 mil por mês, além de outros benefícios. A Rima Assis está ganhando o salário que pertencia a Júlio Casares, mas abriu mão, por exemplo, do cartão corporativo, aquele mesmo que causou tantos problemas a presidentes do Corinthians num passado não tão distante. Ele entende que tem uma condição financeira suficiente que lhe permite abrir mão desse benefício. Outro ponto importante, a Rima Assis também não está fazendo uso do plano de saúde que seria subsidiado pelo São Paulo. Já mais experiente, para não dizer veterano, velho, a Rima Assis entende que o seu plano de saúde atual já é suficientemente capaz de lhe oferecer boas condições. Enquanto isso, o novo presidente tricolor tem feito uma série de cortes de gastos para tentar fazer com que o São Paulo seja mais eficiente do ponto de vista financeiro. Entre os cortes, sobrou até para a festa de carnaval, que custou no ano passado R$ 300 mil. Festa de carnaval dentro do clube social. A festa desse ano custou apenas R$ 30 mil. A estimativa é de que o São Paulo de Rima Assis já tenha garantido uma economia de R$ 4 milhões nesse ano, com todos os cortes que incluíram, inclusive, pessoas próximas ao presidente Júlio Casares. Recordista de lesões nos últimos anos entre clubes de futebol da Série A, o São Paulo mudou da água para o vinho em 2026 e é, entre os times grandes de São Paulo, aquele com menos lesões na atual temporada. Importante registrar que nas últimas semanas e meses, São Paulo investiu pesado em equipamentos e na mudança do seu departamento médico e de fisiologia. Bora aos números. O São Paulo teve apenas 5 desfalques por problemas médicos em 2026, contra 10 do Palmeiras e 9 de Corinthians e Santos. Com um detalhe importante, dos 5 atletas que foram desfalque no São Paulo, 2 estavam lesionados na temporada passada. Eu me refiro a Rian Francisco e André Silva.
e os outros 3 casos bem leves. Por exemplo, o Coronel, goleiro recentemente contratado, teve um cálculo renal. Bobadilha sofreu um trauma na coxa direita por conta de uma pancada, enquanto o Luan teve uma lesão no músculo adutor direito. São Paulo, com menos lesões, tendo, por exemplo, o Lucas Moura à disposição sem dor, se torna um time bem mais forte do que em anos anteriores. Hoje é semifinalista do Campeonato Paulista, enfrenta o Palmeiras no domingo na Arena Barueri e é líder do Campeonato Brasileiro ao lado do Verdão, ambos com 10 pontos. Esse levantamento com os números de Palmeiras, São Paulo, Corinthians e Santos foi feito pelo pessoal da Gazeta Esportiva. Quero completar o noticiário do São Paulo para contar que Tricolor versus Chapecoense, jogo do Campeonato Brasileiro marcado para 12 de março. Será no Brinco de Ouro da Princesa, tudo por conta dos shows no Morumbi, que depois dos shows do AC/DC serão 3, o São Paulo vai passar por uma reforma em seu gramado. Hora de falar sobre Bobadilha e o papo de que o volante paraguaio interessa a clubes do exterior. Nos últimos dias surgiu a notícia de que o Brighton da Inglaterra, o Betis da Espanha e o Como da Itália entraram em contato. Se houve esse contato, não foi com o São Paulo, talvez com os representantes do jogador, porque na manhã dessa quarta-feira conversei com o dirigente tricolor do departamento de futebol e ele assegurou que não existe qualquer sondagem ou proposta pelo Bobadilha. 24 anos de idade, titular absoluto na atual temporada, 11 jogos, 2 gols e uma assistência, um dos gols marcados na vitória contra o Bragantino, que valeu ao São Paulo a classificação para a semifinal do estadual. O jogador foi comprado em 2024 do Cerro Porteño por 10 milhões de reais, que garantiram ao São Paulo 60% do valor de uma venda futura. Esse é um ponto importante. Ainda que exista uma proposta oficial e o São Paulo venda, o tricolor vai ficar com apenas pouco mais da metade da grana. Importante registrar também que o Bobadilha é atleta da seleção paraguaia e disputará a Copa do Mundo, o que pode permitir ao São Paulo uma valorização desse atleta caso seja titular e tenha boa participação nos Estados Unidos, no Canadá e no México. O contrato dele se encerra em dezembro de 2027. Saideira sobre o São Paulo, o tricolor terá algumas ausências importantes contra o Curitiba. Sabino, Danielzinho e Lucas Ramon serão preservados e nem foram relacionados para o confronto contra o Curitiba no Couto Pereira. André Silva, na fase final de recuperação, deve ser liberado apenas para a partida do final de semana contra o Palmeiras. E é sobre o São Paulo que eu quero falar a partir de agora. Pode ser só uma coincidência, mas desde que Júlio Casares renunciou à presidência do São Paulo, o tricolor deslanchou. Nesse momento, semifinalista do Campeonato Paulista e líder do Campeonato Brasileiro. Foram 10 jogos desde o adeus do Casares, com 7 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. São Paulo não perde há 8 partidas e vem de 5 vitórias seguidas. Na noite dessa quarta-feira, mesmo usando reservas, São Paulo venceu o Curitiba por 1-0 no Couto Pereira. O gol foi marcado pelo Cauli em cobrança de pênalti. Cauli que acaba de chegar e vem aos pouquinhos garantindo um bom crescimento. Com a vitória em Curitiba, o São Paulo chegou a 10 pontos. Se igualando ao Palmeiras, eles são os líderes da competição nacional. Desses 8 jogos de invencibilidade, o São Paulo tem 7 vitórias e 1 empate. 14 gols marcados e 5 gols sofridos. Gostaria que você usasse o espaço para comentário para avaliar se a saída do Júlio Casares tem a ver com essa sequência positiva ou se foi uma mera coincidência. Comente, por favor. Que história é essa de que o São Paulo abriu conversas para renovar o contrato com o Lucas Moura? O vínculo do atleta se encerra em 31 de dezembro e ele é, de longe, o jogador mais bem pago do elenco depois da saída do Oscar, R$1.800.000 por mês. Por que eu me assustei? Porque não vejo motivo nenhum para o São Paulo antecipar essa extensão do contrato. Mas fui buscar informações com gente importante do departamento de futebol do São Paulo. O pessoal disse que está bastante feliz com a nova fase do Lucas Moura, jogando sem dores e sendo bem mais útil. Temporada de 5 jogos com 3 gols e 1 assistência, mas que ainda não faz parte dos planos do São Paulo trabalhar com a renovação do contrato do jogador por agora. Importante registrar que o Lucas Moura é super identificado com o São Paulo. Não há o risco dele, por exemplo, trocar o tricolor pelo Flamengo, pelo Corinthians, pelo Vasco. Ele não faria isso na reta final da carreira. E a expectativa do São Paulo é de que ele mantenha esse nível de atuação para que durante o segundo semestre seja feita a extensão do contrato com um pouquinho mais de convicção sobre a capacidade do Lucas Moura em entregar ou não. Vale a lembrança de que no ano passado ele ficou devendo bastante, tendo jogado cerca de apenas 40% dos jogos. Pergunta que eu deixo para você, torcedor do São Paulo. Dá para esperar para renovar esse contrato?
Você anteciparia esse acordo ou nem renovaria? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do São Paulo. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Tricolor. Deixe seu like que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.